E aí, meus queridos, vamos aí a mais uma aula de preparação para o S. E a temática de hoje, pilhas, fazendo parte aí do assunto da eletroquímica. Então, eu trouxe 5 questões, tá, da própria UES, para que possamos discutir um pouquinho sobre essa temática em cada questão. Fechou? Então, vamos aí à nossa primeira questãozinha de hoje, que é uma questão que me fala o seguinte, ó. Considerando a reação na pilha de Daniell, zinco mais sulfato cúprico, formando sulfato de zinco mais cobre metálico, pode-se afirmar com absoluta segurança que... Então é o seguinte, ó, vale a pena você discutir um pouquinho comigo sobre essa reação, tá? Um primeiro ponto que é básico e o aluno sempre deve lembrar, quando se trata de eletroquímica, você fala em reações redox. Ou seja, alguém vai estar ganhando elétrons e o outro alguém vai estar perdendo elétrons. Então é o seguinte, ó, montando aí a reação com você, então temos o zinco padrão, que é o zinco metálico, mais o sulfato cúprico, formando aí o sulfato de zinco mais o cobre metálico. Beleza. O ponto que é interessante, quando você olha para a reação, é você exatamente identificar o NOx de todo mundo. Pode ser? Então vamos lá comigo, ó. O ponto mais simples é você observar substância simples neutra, onde o NOx é 0. Vou lembrar você que o zinco ele faz parte do grupo dos elementos que apresentam o NOx fixo em substância composta. Então o zinco, por exemplo, tem o NOx mais 2 em substância composta. Então o zinco aqui mais 2. O oxigênio tem o NOx de menos 2. E aí para zerar o NOx do composto, vamos ter o enxofre mais 6. Um detalhe que é interessante é o seguinte, quando você tem o mesmo final, você tem o mesmo NOx. Então no SO4 eu tenho mais 6 e menos 2. Então vou manter aqui, ó, mais 6 e menos 2. Para zerar, o cobre tem que ser mais 2. Porque quando eu falo em zerar, então que eu pego CuSO4, o NOx do composto como um todo tem que ser 0. Então se eu tenho o oxigênio, que é menos 2, menos 2 vezes 4, que é o total de oxigênios, menos 8, com mais 6 do enxofre, menos 2. Então para zerar menos 2, o cobre, mais 2, ok? Aí, Tits, o zinco, ele sai do 0 na direção do mais 2. Ou seja, como o NOx aumentou, ele sofreu um processo de oxidação. E o íon cúprico sai do mais 2 na direção do 0, sofrendo um processo de redução. Então, toda questão de pilha, você está diante de uma reação redox, tá? O ponto que é interessante você lembrar, que é o seguinte, quando você pega a eletroquímica, você tem o ânodo, você tem o cátodo. O ânodo é o local da oxidação. E eu sempre brinco assim, ó, vogal com vogal, tá? E aí, Tiago, o cátodo é o local da redução. Beleza, Tits. E a dica, ó, consoante com consoante. De maneira que, no caso de uma pilha, o ânodo, ele é o polo negativo e o cátodo, ele é o polo positivo. Tranquilo?
Então, fez essa revisão do cenário e agora vamos aos itens. Na letra A me fala assim, ó, a concentração da solução de sulfato de cobre diminui com o funcionamento da pilha. Isso acaba sendo correto, tá? Por quê, Tiago? Porque ele é reagente, ó. Os reagentes são consumidos. Então, como o sulfato cúprico ele é solúvel em água e ele é reagente, ele vai sendo consumido, então é natural que sua concentração diminua. Beleza? Então a letra A já é o nosso item correto. A letra B me fala assim, ó, o fluxo de elétrons vai da placa de cobre para a placa de zinco. Tiago, isso é falso, porque o zinco é quem oxida. Então os elétrons, eles saem do zinco na direção do íon cúprico e não do cobre na direção do zinco. Até porque o cobre, ele é um metal nobre e a nobreza tem dificuldade em sofrer reação, tá? Então a letra B, falsa. A letra C, o ânodo da pilha é a placa de cobre, falso. O ânodo é o local onde ocorre o processo de oxidação. E o ânodo é uma estrutura sólida, que no caso é o zinco, tá? Ele quem oxida. E na letra D, o íon zinco 2+ funciona como agente oxidante. Falso, Tiago. Quando você vem para o agente oxidante, é o sulfato cúprico. O íon cúprico sofre o processo de redução. E eu vou lembrar você que agente é reagente. Agente é o conjunto. Então, o sulfato cúprico vai se comportar como agente oxidante. E eu vou lembrar você que agente é reagente e o zinco 2+ está no produto, tá? Então, nosso gabarito, letra A. Tranquilo? Vamos à próxima questão. E essa questão trata de um processo de corrosão. E eu vou lembrar você que corrosão trata-se de uma reação espontânea, ou seja, você tem um exemplo aí de pilha, né? No caso da corrosão eletroquímica. Então a questão me fala assim, ó. A corrosão do ferro é um fenômeno eletroquímico no qual as reações que ocorrem são as seguintes. O ferro metálico é oxidado a... Então é o seguinte, ó. Quando você pega a ferrugem, e aí vamos fazer uma abordagem aqui, um resuminho, para você linkar comigo, tá? Quando eu falo em ferrugem, o ferro pode formar o ferro 2+, que é o ferroso, e pode formar o férrico, que é o ferro 3+, tá? Esse ferro 2+ pode ser combinado ao oxigênio, formando o óxido ferroso. Ele pode ser combinado ao oxigênio, ferro 3+, formando o óxido férrico. Porém, eles podem ser combinados à hidroxila, formando o Fe, ou H2, que é o hidróxido ferroso, e o Fe, ou H3, que é o hidróxido férrico. E se você combinar o FeO ao Fe2 ou 3, você vai formar o óxido duplo do ferro, que é o Fe3 ou 4. Então, de maneira que a ferrugem não é uma substância, mas uma mistura de substâncias, tá? Uma das reações que ocorre na ferrugem seria o seguinte. Lá no ânodo, eu teria o ferro formando o ferro 2+ e liberando 2 elétrons. E no cátodo, que é o local da redução, eu teria o gás oxigênio, vou colocar aqui o meio, tá? Já para deixar balanceadinho, beleza? Mais água, mais 2 elétrons, formando 2 hidroxilas, beleza? Se você somar e obtiver a tua reação global, eu vou ter o ferro metálico mais 1/2 de O2,
mais água, e o ferro 2+, se combina a hidroxila, formando FeOH2. Então, teria aí uma das reações, tá, que ocorrem na formação da ferrugem. E aí vamos julgar os itens. A letra A me fala assim, ó, o ferro metálico é oxidado a ferro 3+, e a água é reduzida a O2 2-. Bebê, esse O2 2-, sabe quem ele é? Ele é o famoso peróxido. Deixa eu só achar aqui a pontazinha do mouse, que ele é tão pequeno que se perde aqui. Beleza. Então, Tits, esse O2 2-, ele é o chamado íon peróxido. E aí, Tiago, na ferrugem, você tem a formação, só apagar aqui, você tem a formação de óxidos e hidróxidos, tá? Eu não tenho a formação aí de peróxido, tá? Então, esse O2 2-, ele é o íon peróxido. O que deixa o item falso, tá? Na letra B, formação do ferro 2+, beleza? E a água é reduzida a oxigênio 2-? Não, Thiago. Quem sofre redução, perceba o seguinte, ó, é o oxigênio na forma de O2, ó. Ele sai do NOx 0 na direção do oxigênio -2. Então, dizer que a água sofre redução, não. Quem sofre redução é o gás oxigênio. A letra C, formação do ferro 2+, beleza? E o oxigênio dissolvido na água é reduzido a oxigênio 2-. Perfeito, ó. Perceba aqui embaixo, ó, que você sai de um NOx 0 na direção de um NOx -2. Ou seja, o O2, que está dissolvido na água, ele acaba sofrendo o processo de redução e formando a hidroxila, onde eu tenho o oxigênio com carga -2, tá? Então a letra C, correto, que é o nosso gabarito. E a letra D me fala assim, ó, formação do ferro 2+, e água é reduzida a O2, falso. O O2 está no reagente, não no produto, tá? Então, nosso gabarito, letra C de casa, beleza? E vamos à nossa próxima questão, que me fala o seguinte, ó. Vou pegar aqui nossa ponteirazinha laser para acompanhar, tá? Walter Hermann Nernst, físico-químico alemão, contribuiu significativamente para o desenvolvimento da físico-química moderna. Entre as suas contribuições está a importantíssima equação de Nernst, que é utilizada para determinar. Então é o seguinte, ó. Tiago, quando você fala na famosa equação de Nernst, a expressão que tem que vir à sua mente é o que nós chamamos de pilha de concentração. Pilha de concentração. E, Tiago, essa equação, qual é a finalidade dela? Determinar a DDP de uma pilha durante o seu funcionamento, em qualquer instante de seu funcionamento. E, Tiago, como é que se calcula isso aí? Então, vamos lá. Na equação, eu vou ter assim, ó, o ΔE, que eu quero calcular, vai ser o ΔE padrão. Esse ΔE é a variação da força eletromotriz, que na química é a DDP, tá? E essa bolinha é o chamado estado padrão da termoquímica. Então, o ΔE é igual ao ΔE padrão menos 0,0592 sobre N. Esse N se refere ao número em mol de elétrons transferidos, vezes o log do quociente de concentração, que é o QC. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui uma reação para te mostrar como é que se determina o N e esse quociente, tá?
Então, vou pegar aqui o zinco reagindo com o íon cúprico em equilíbrio, formando o zinco 2+, mais o cobre metálico, tá? Se você perceber, o zinco está perdendo 2 elétrons e o íon cúprico está ganhando 2 elétrons. Então, o N da fórmula seria 2, tá? E quem é esse quociente? Para calcular o quociente de concentração, ele é igual à maneira como se calcula uma constante de equilíbrio. É produto pelo reagente. Então, eu vou ter a concentração do zinco 2+, pela concentração do íon cúprico. Então é o seguinte, durante o funcionamento da pilha, essas concentrações vão mudando. E é natural que a DDP também mude. Então, na chamada equação de Nernst, você consegue calcular a DDP, tá? Que é a diferença de potencial, que na química é a variação da força eletromotriz em qualquer instante da tua pilha, tá? Então, nosso gabarito aí, letra A de avião. Tranquilo? Vamos aí à nossa próxima questão, que é uma questão bem clássica, né, do famoso metal de sacrifício, mas tem uma observação importante, ó. Para preservar o casco de ferro dos navios contra os efeitos danosos da corrosão, além da pintura são introduzidas placas ou cravos de certo material conhecido como metal de sacrifício. A função do metal de sacrifício é sofrer oxidação no lugar do ferro. Considerando seus conhecimentos de química e a tabela de potenciais de redução, impressa abaixo, assinale a opção que apresenta o metal mais adequado para esse fim. Então é o seguinte, ó, o metal de sacrifício, como o próprio enunciado fala, ele tem que oxidar com facilidade. Então deixa eu revisar com você aqui um ponto bem clássico, tá? Então é o seguinte, quando você fala no metal de sacrifício, puxar aqui a setinha, esse metal tem que ser um metal de fácil oxidação. E, Tiago, um metal de fácil oxidação é um metal que tem um alto potencial de oxidação. Ou seja, ele tem que ser um metal de baixo potencial padrão de redução. Então é o seguinte, eu quero proteger quem? O ferro. Se eu quero proteger o ferro, o metal de sacrifício tem que ter um potencial de redução menor do que o ferro. Então é o seguinte, ó, o meu referencial está aqui, ó, o ferro. Quem é que apresenta um potencial de redução menor do que o ferro? O magnésio e o potássio. Só que o potássio eu não posso utilizar. Por quê, Tits? Meu irmão, família 1 é explosivo na água. Se tu pega um navio, joga potássio, quer entrar na água, vai explodir o navio, brother. E não é isso que você quer. Então o potássio não vai rolar, porque o potássio, quando ele entra em contato com a água, você tem uma reação que é explosiva. Então vou formar aqui o KOH mais o meio do gás hidrogênio, beleza? Então, Tiago, essa reação é uma reação explosiva e você não quer papocar nada. Então, Tits, nosso gabarito aí, letra D de dado. O magnésio seria o mais adequado. Beleza aí, dominado? Tiago, vamos à última questão, que me fala o seguinte, ó. As pilhas de marca-passo precisam ser pequenas, confiáveis e duráveis, evitando algumas cirurgias para sua troca. Como não formam gases, elas podem ser hermeticamente fechadas. Sua duração é de aproximadamente 10 anos.
Essas pilhas são formadas por lítio metálico e iodo. Assinale a alternativa que mostra as semi-reações que ocorrem corretamente para formar o produto iodeto de lítio. Então, Tiago, sem estresse nenhum, baby. Perceba o seguinte, ó. Você tem o lítio lá no ânodo. Vou lembrar você que o lítio é da família 1, né? E os elementos da família 1, eles oxidam facilmente. Então, eu vou ter assim, ó. Eu vou ter o lítio metálico, formando aí o lítio mais e liberando elétron. O lítio é metal família 1, oxida facilmente. E o iodo é a metal da família 17, ou seja, é um elemento que apresenta uma boa eletronegatividade, ou seja, uma boa tendência em receber elétrons. Então, lá no cátodo, eu vou ter o I2 recebendo aí 2 elétrons, formando 2 vezes o iodeto. Para equilibrar tudo, eu posso multiplicar essa reação por 2. Então, Tiago, eu tenho as 2 semi-reações que irão ocorrer. Se eu tiro a reação global aqui, eu vou ter 2 vezes o lítio mais o I2, formando 2 vezes o LI. Tranquilo? Então, Tiago, vamos aí aos itens. Lembrando que o lítio se envolve lá no ânodo. Então, ó, vou descartar a letra A, porque tem um lítio no cátodo. Vou descartar a letra B. Beleza. Quando eu pego a letra C, eu tenho no ânodo 2 vezes o lítio, né? Formando 2 vezes o lítio mais e liberando 2 elétrons, perfeito? E no cátodo, I2 mais 2 elétrons, formando 2 vezes o iodeto, perfeito? A D está errada porque no ânodo ocorre oxidação. E aqui eu tenho um elétron no reagente, que caracteriza uma redução, tá? Além da equação estar errada, né? O lítio ganhando elétron, ficando positivo, não rola, né? Então, babies, resolvemos aí as 5 questões. Espero ter ajudado vocês. Que Deus abençoe e muita luz.